Meu povo, chegou o grande dia, né? Hoje teremos Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia, melhor, né, na Neoquímica Arena, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vale a Libertadores para o Tricolor de Aço em caso de triunfo, em caso de empate, caminha praticamente a sua vaga na próxima Copa Libertadores de 2025. No vídeo de hoje a gente vai trazer, óbvio, com informações sobre esse jogo, vamos comentar ainda mais, mas vamos trazer informações importantíssimas sobre o mercado da bola do Bahia. Tem informações no vídeo de hoje sobre Arthur Vitor, informação divulgada primeiramente pelo canal Bara Bahia, de forma exclusiva. Eu vou trazer as minhas apurações do que se tem em relação a esse nome aqui no Bahia, do que de fato está acontecendo de acordo com as minhas apurações, óbvio, trazendo mais informações, além do que o Bara já trouxe em seu canal do YouTube, canal que eu recomendo, demais pela qualidade nas informações, tá bom, meu povo? Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, vamos colocar um monte de like aqui, porque hoje o dia tende a ser especial. Mesmo que o resultado não seja positivo, mesmo que o triunfo não venha, o Bahia ainda tem muitas chances de conseguir uma Libertadores no próximo final de semana, no domingo, então chuva de like nesse vídeo, se inscreve no canal para vocês poderem receber sempre os nossos vídeos, para você poder ajudar o canal e o nome do Esporte Clube Bahia. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui no canal. Vamos colocar positividade. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, já falando sobre essa partida rapidamente entre Corinthians e Bahia, e depois a gente entra no assunto do Arthur Vitor. Provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo depois da partida, pode acontecer, então não quero ficar enrolando muito sobre isso aqui no canal. Mas vamos lá, sobre a partida dificílima para o Bahia. A informação que eu tenho para vocês continua a mesma de ontem. A tendência é que o time seja o mesmo que venceu o time do Cuiabá neste sábado, ou seja, deve repetir a escalação contra o Corinthians, com o Cauli, com o Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Caio Alexandre no meio de campo. O jogo tende a ser muito difícil, o Corinthians é um time muito melhor e está jogando no nível também muito mais acima do que o Cuiabá. Se o Bahia entrar com a mesma postura, dificilmente vai conseguir vencer a partida, provavelmente vai perder. Então o Bahia precisa entrar ligado, precisa entrar focado, o máximo de atenção possível para conseguir os 3 pontos, para a gente encaminhar essa vaga na próxima Copa Libertadores da América. Mesmo que não seja hoje, pode ser no próximo final de semana contra o Atlético Goianiense, dependente do resultado desse jogo. As chances são muito grandes disso acontecer, então vamos colocar a positividade que tudo vai dar certo. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Bahia, porque tem informação importantíssima sobre o atacante Arthur Vitor, que já teve passagens pelo Bahia, na época ali em 2018, 2019, foi um jogador muito importante na época para o Tricolor de Aço, ele que veio ali junto ao Ceará, não estava indo muito bem no time do Palmeiras, foi emprestado, o Bahia não conseguiu obviamente ter ele em definitivo, mas deixou saudades, né? O Baixola jogava demais, destruiu no ataque ali naquele ano no futebol brasileiro, principalmente quando o Bahia estava bem em 2019, né, brigando pela Libertadores da América, não conseguiu naquela temporada, mas o primeiro turno do Bahia, que foi muito bom, foi muito responsável também, um dos grandes responsáveis foi o Arthur Vitor, que depois foi para o time do Bragantino, também atuou pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro, tem passagens pela seleção brasileira e nesse momento está atuando no Zenit da Rússia. E tem informação importantíssima, por quê? Porque provavelmente ele vai estar de saída na próxima janela de transferências e mira o futebol brasileiro como uma grande oportunidade para conseguir voltar a atuar em alto nível. Por que voltar em alto nível, Vitor? Porque ele não está indo bem lá na Rússia, meu povo. Ele não está conseguindo jogar tantos jogos assim seguidos como titular, alterna bastante entre titular e reserva. Ele tem 18 jogos nessa atual temporada, a maioria deles saindo do banco de reservas, ou seja, precisa jogar, precisa ter mais minutagem e mira o futebol brasileiro como uma grande oportunidade para isso acontecer. E é um ponto muito importante para destacar em relação a esse assunto aqui. Por quê? Porque você pode pensar e pode parar assim, mas tá lá no futebol russo, vai vir para o Brasil, vai jogar bem, assim, porque lá não está jogando e aqui iria jogar? A resposta é muito simples, meu povo. Quando você vai para um lugar totalmente diferente do que você está ambientado, tem jogadores que não conseguem se acostumar com o clima, com o jeito de se praticar futebol, até mesmo com o treinador, não consegue se dar bem e acarreta, né, justamente dessas reservas, né, nessa não titularidade, nessa falta de jogos e falta de oportunidades. No caso do Arthur Vitor, na minha opinião, é muito sobre isso. Fui acompanhar um pouco mais sobre a sua trajetória lá no Zenit, lá na Rússia, fui buscar mais informações e é mais ou menos isso que está acontecendo. O Arthur Vitor não conseguiu se adaptar bem ao futebol russo, não conseguiu jogar, não conseguiu ter muitos minutos e a gente já viu aqui dentro do futebol brasileiro, em várias equipes, o quanto ele pode ser diferente, o quanto ele pode também ajudar, o quanto ele pode ser um cara decisivo, o quanto ele pode ser um cara protagonista para qualquer equipe do futebol brasileiro, seja ali de meio ou de máximo da tabela, né? Independente de qual contexto, de qual projeto ele venha, com toda a certeza do mundo é um cara para ser titular em alto nível jogando, né? Forma física ideal, é um cara para estar jogando, é um cara para ser titular. E aqui no Bahia, na minha opinião, não seria diferente. Mas qual é a situação dele com o Bahia? É isso que eu vou contextualizar para vocês agora. Vamos lá.
que é que eu tenho de informação para trazer para vocês? Já falei aqui no canal que o Arthur Vitor dificilmente vai continuar no futebol russo, está recebendo sondagens do futebol brasileiro. O Zenit inicialmente só queria vender o jogador, hoje já aceita o empréstimo, mas com a compensação financeira. E qual é o ponto aqui que eu queria destacar para vocês? Além do Bahia, que monitora a situação do jogador, segundo o Bara, e eu já vou trazer minha apuração em relação a isso, o Grêmio também é um clube muito interessado na contratação do Arthurzinho. O Grêmio já teria feito, inclusive, contato com o clube da Rússia e também com o empresário do jogador para saber mais informações sobre a situação dele, valores e condições de negócio. O Grêmio já foi avisado pelo Zenit que aceita um empréstimo, né, aceita um contrato ali de empréstimo, mas com a compensação financeira por trás. Isso já aconteceu também recentemente com a contratação do Grêmio do Duque Queiroz, que também pertence ao Zenit, e a negociação foi recente entre esses dois clubes, já tem uma boa relação também a partir daí. O Arthur Vitor, né, é um jogador que interessa muito a diretoria do Grêmio. O Grêmio entende que é uma unanimidade, isso aqui foi uma apuração minha com alguns colegas lá do Rio Grande do Sul. A diretoria do Grêmio entende que é uma unanimidade assim na contratação do Arthur Vitor, entende que é um grande jogador, que o Grêmio, independente de qual treinador, seja o Renato Portaluppi ou qualquer outro que possa vir, o Arthur Vitor vai ser prioridade na próxima janela, mas o Grêmio vai ter concorrentes. E esse concorrente, um deles é o Bahia, e eu posso garantir para vocês também. Informação foi divulgada inicialmente pelo Bara Bahia e eu confirmo aqui de acordo com as minhas apurações. O Arthur Vitor de fato interessa ao Bahia, mas como o próprio Bara trouxe em seu canal, e é importante eu destacar aqui também, o Bahia ainda não tem nenhum contato formal com o time da Rússia ou com o empresário do jogador. O Bahia monitora a situação do Arthur Vitor, entende que é uma grande oportunidade para a próxima temporada, mas que não fez ainda nenhum contato, não avançou ainda na negociação. O Bahia monitora essa situação primeiro do Grêmio, olhando por fora, para justamente tomar uma decisão, provavelmente após o final do Campeonato Brasileiro, sobre se vai conseguir entrar nessa negociação ou não. O contrato de empréstimo com o clube da Rússia seria uma boa opção para o Bahia, porque o jogador viria com um passe já fixado. E, por assim, condições financeiras, a gente sabe que para o Bahia, nesse momento, não é tão perigoso assim, não é tão complicado. Independente do valor, o Bahia tem condições de pagar. A questão é saber o quanto o Bahia vai estar disposto a pagar nessa contratação, ou quanto o Bahia vai conseguir nesse passe fixado, um valor que agrade as duas partes também, mais essa compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Bahia entende que é uma grande oportunidade, o Rogério Ceni gosta bastante do nome, todo mundo dentro da diretoria do Bahia avalia com bons olhos essa possível vinda do Arthur Vitor, mas que nesse momento não teve nenhum tipo de conversa com o empresário ou até mesmo com a diretoria do clube da Rússia. O Bahia monitora a situação, mas de longe, observando essa situação junto ao Grêmio e com os outros clubes também que estão observando o jogador dentro do futebol brasileiro. O Grêmio não está sozinho nessa negociação, tá? O Grêmio está assim mais adiantado, vamos dizer assim, do que outros clubes, mas que tem nada definido ainda, não tem nada avançado ou coisa do tipo. Mas o Grêmio não está sozinho, tem outros clubes do futebol brasileiro interessados na contratação do Arthur Vitor. Na minha opinião, cara, tem que trazer. Na minha opinião, é um jogador muito importante, como eu falei anteriormente, em qualquer clube do Brasil, de meio de tabela, de ponta de tabela, ele viria para ser titular e provavelmente para ser protagonista. Talvez a única equipe que isso não acontecesse, talvez, na minha opinião, é o Flamengo, porque tem grandes jogadores ali na posição e tudo mais, fez grandes contratações recentemente também. Mas tirando o Flamengo, talvez Botafogo, enfim, não sei. Eu acho que ele seria titular em qualquer equipe e seria um cara protagonista, seria um cara que viria para resolver nossos problemas. E é esse tipo de contratação que o Bahia mira para a próxima temporada. E para mim seria a grande contratação também para o ano que vem. Na época que ele estava aqui no Bahia, a gente não conseguiu pagar o valor, né, que já estava ali fixado. Ele acabou saindo também e tal. O Palmeiras acabou, que tinha um passe dele, acabou tirando ele do Bahia. E seria uma ótima contratação para a gente, pensando nos anos futuros, mas o Arthur Vitor atingiu um nível de patamar muito alto, que ficou complicado financeiramente para o Bahia na época, que não tinha o mesmo poder que tem hoje. Hoje é diferente. Hoje a gente tem condições de investir, hoje a gente tem condições de pagar aquilo que o clube da Rússia quer, ou até encontrar um bom valor. O problema é justamente isso, encontrar um valor que agrade as duas partes. Apesar de ter dinheiro, dificilmente o Grupo City vai fazer contratações com valores que não sejam condizentes com aquilo que o jogador vale, né? Dificilmente o Bahia vai pagar, por exemplo, 150 milhões na contratação do Arthur Vitor, porque o jogador não vale isso no mercado. O Zenit contratou ele mais ou menos por 100 milhões de reais. Se fosse pensar em uma revenda, eu acho que seria na casa dos 70, 80 milhões de reais, ou até um pouco menos sobre isso, porque o jogador desvalorizou. O jogador chegou lá no Zenit e não conseguiu jogar, não conseguiu se valorizar, não conseguiu ter muita sequência, então o valor de mercado abaixou um pouquinho. E o Bahia pode se aproveitar disso porque é uma grande oportunidade dentro do mercado. O Arthur Vitor vai ser um dos nomes mais procurados, junto com junto com o Eric Puga, por exemplo, do Ceará, que são nomes que estão nesse momento valorizados e que são nomes que podem ser negociados na próxima janela de transferências. Muito provavelmente isso vai acontecer. Então, é mais ou menos essa informação que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje.
juntamente com o Isidro Pita também, é a mesma coisa. É um jogador que tem contrato, né? A mesma coisa do Arthur Vitor, tem contrato até 2027, se eu não estou enganado, 26 anos, é muito jovem ainda. O Isidro Pita tem contrato, como eu falei para vocês, até dezembro de 2026. O Cuiabá caiu para a segunda divisão, ou seja, precisa negociar, vai ser um dos nomes muito badalados dessa janela de transferências. A mesma coisa do Eric Puga, que o Ceará precisa negociar para poder fazer dinheiro com o jogador. Vai ser um dos nomes, né, mais badalados também dessa janela de transferências, junto com o Arthur Vitor, que vão aparecer muitos interessados, porque é um grande jogador e é tudo aquilo que eu expliquei para vocês. E que qualquer clube que ele jogaria aqui no Brasil, de meio, ponta de tabela, ele seria protagonista, ele provavelmente seria titular. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Além, claro, de deixar teu like, que é importantíssimo para você poder ajudar o nosso trabalho. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. E vamos que vamos para mais um vídeo depois desse aqui. Depois da partida contra o Corinthians, a gente vai trazer uma análise pós-jogo do que foi essa partida tão decisiva para o Bahia. Depois de 35 anos, o Tricolor de Aço pode voltar a jogar a próxima Copa Libertadores da América e a gente vai fazer uma avaliação do que foi o jogo, do resultado e provavelmente do que o Bahia conquistou nessa partida. Seja com o triunfo numa vaga em 2025, seja com o empate praticamente encaminhando a vaga na última rodada ou uma derrota que praticamente não, mas que deixa uma situação mais complicada para o Bahia, dependendo do resultado do jogo contra o Cruzeiro, mas que não desanima em nada o torcedor do Bahia, porque sabe que no domingo que vem, na Arena Fonte Nova, vai estar lotado, o torcedor vai empurrar e o time vai conseguir, com fé em Deus, essa classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, valeu, tchau!